trabalho escravo era um aspecto enorme da vida romana, e a república dependia fortemente do trabalho gratuito de seres humanos que não tinham direitos nem posses, e eram deixados aos caprichos dos seus senhores para serem trabalhados até a morte, passarem fome, serem torturados e por vezes até mesmo morte por diversão. Claro, você pode ter visto Russell Crowe interpretando um deles em um filme, mas é provável que você não tenha ideia de quão brutal foi realmente. Hoje estamos explorando como era realmente ser um escravo romano. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal Weird History. Ah, e mais uma coisa. Deixe um comentário. Deixe-nos saber sobre quais tópicos você gostaria de ouvir. Agora vamos vagar. Os escravos na Roma antiga não trabalhavam apenas como trabalhadores domésticos ou agrícolas. Eles faziam praticamente todo tipo de trabalho servil que você possa imaginar. Geralmente classificados como urbanos ou rurais, os escravos faziam de tudo, desde cozinhar e limpar até extrair prata. Nas propriedades rurais, os escravos podiam realizar tarefas domésticas e não domésticas, trabalhando até como ferreiros, padeiros e guardas. Ocasionalmente, os escravos urbanos trabalhavam como contadores e gerentes de empresários. Se você fosse um escravo originário de um prisioneiro de guerra, poderia ter sido vendido ao público e poderia ter sido encarregado de combater incêndios, cuidar de prédios públicos e até mesmo trabalhar como carrasco. Alguns escravos romanos viveram a vida inteira, desde o nascimento até a morte, trabalhando como propriedade de um senhor, mas outros conseguiram desembolsar um pouco de dinheiro com um destino mais feliz. A maneira mais antiga e fácil de um escravo alcançar a liberdade era simplesmente receber a liberdade do seu senhor, talvez por meio de um testamento, embora algum tipo de cerimônia ou pagamento geralmente acompanhasse isso. Algumas pessoas se tornaram escravas vendendo-se como servidão para pagar suas dívidas durante um determinado período de tempo. Se fosse esse o caso, você seria libertado assim que seu contrato fosse concluído. Os escravos também podiam acumular dinheiro fornecendo uma conta peculiar que controlavam enquanto estavam sob a autoridade de um senhor. Este tipo de riqueza pode ser terra ou moeda. E embora, tecnicamente, ainda estivesse sob o controle do senhor, os escravos podiam usar isso como uma ferramenta para adquirir a sua liberdade. Depois de comprarem sua liberdade, os escravos não se tornaram magicamente cidadãos romanos de pleno direito. Após o processo de alforria, também conhecido como compra ou liberdade, esses ex-escravos tornaram-se mais como cidadãos condicionais e tornaram-se clientes de seus antigos proprietários. Eles também foram impedidos de assumir cargos públicos. E se você tivesse menos de 30 anos e quisesse comprar sua saída da servidão, você estava completamente sem sorte. Segundo o jurista romano Gaius, os escravos com menos de 30 anos não podiam ser libertados durante o primeiro século EC. Ser escravo era cruel e insuportável em qualquer época, e os escravos romanos não eram exceção. Esperava-se que os escravos considerados propriedade dos senhores se comportassem, e se não fizessem, as consequências seriam o combustível do pesadelo. Em Maniacami de Plautus, o dramaturgo do século Zogoides atribui as seguintes palavras a Messênio, o escravo: listras, grilhões, moinho, cansaço, fome, frio intenso, bom pagamento pela ociosidade. É disso que tenho muito medo. Certamente, então, é muito melhor ser bom do que ser mau. Não me importo com críticas, mas odeio flagelações de verdade. Caramba! Os proprietários de escravos podiam espancar e punir duramente os escravos, infligindo tudo em chicotadas a correntes e grilhões. Os senhores também tinham liberdade para vender seus escravos, executá-los por enforcamento ou crucificação e obrigá-los a realizar as piores tarefas possíveis como punição. E se você tentasse fugir, eles marcariam você. Sim, hein? Nada parece menos apetitoso do que rações limitadas de pão, certo? Bem, os escravos, sendo o escalão mais baixo da sociedade romana, claramente não comiam como reis. Esse cara, Catão, o velho, que foi soldado, estadista e historiador dos séculos ridículos AC, escreveu sobre as necessidades diárias dos escravos agrícolas, especificamente o que deveriam receber como comida e bebida. De acordo com Catão, os escravos deveriam receber trigo para fazer pão, embora os escravos acorrentados que não pudessem moer seus próprios grãos devessem receber o próprio pão. Quando os escravos trabalhavam nos campos durante o verão, era necessária mais farinha, assim como mais vinho. Se estivéssemos trabalhando nos quentes campos romanos durante todo o verão sem dinheiro, também precisaríamos de mais vinho. Além do pão e do vinho, os escravos comiam o que Catão chamava de condimento. Esse tempero romano, entretanto, não era exatamente o que você encontraria em um cachorro quente de um estádio de beisebol. Em vez de piclos, era feito de azeitonas.
Durante o primeiro século AEC, os escravos complementavam suas dietas colhendo frutas e vegetais silvestres, bem como cultivando por conta própria. Os escravos domésticos tiveram a oportunidade de iniciar hortas urbanas. Claro, eles sempre tiveram a opção de escolher as sobras do dono. Embora a maioria dos escravos funcionasse como uma força de trabalho coagida e não remunerada, alguns homens e mulheres escravizados juntaram-se às fileiras de criminosos e prisioneiros de guerra na arena de gladiadores. Formadas principalmente por escravos, as primeiras competições de gladiadores surgiram já no século III AC. O famoso escravo Spartacus foi treinado em uma das escolas de gladiadores de Roma. E se a ideia de uma escola de gladiadores parece legal para você, digamos apenas que essas academias de treinamento de gladiadores não eram exatamente acampamentos para dormir. Os gladiadores em treinamento eram tratados mais ou menos como prisioneiros, mas recebiam alimentação, atenção médica e treinamento especializado em aparelhos. Tratados mais como investimentos do que como seres humanos, esses artistas não eram mortos com muita frequência. Eles eram valiosos demais, segundo o arqueólogo Wolfgang Neubauer. Muitos ex-escravos também se ofereceram como gladiadores. Com oportunidades limitadas depois de comprarem a sua liberdade, também conhecida como alforria, eles essencialmente se entregaram à servidão, fazendo um juramento de gladiador de serem queimados pelo fogo, amarrados por correntes, de serem espancados até morrerem pela espada. Ok, para um juramento, temos que admitir, o juramento do gladiador é bastante pesado. Mas você deve imaginar que as condições para os escravos libertos deveriam ser terríveis, se eles se oferecessem sinceramente para lutar até a morte. Uma coisa que os escravos urbanos e rurais tinham em comum era que ambos viviam em quartos normalmente distantes de seus senhores e capatazes. Os empregados domésticos ainda moravam na casa do patrão, às vezes até dormindo perto o suficiente para atender às suas necessidades durante a noite. Mas houve um esforço decidido para manter os escravos separados dos homens e mulheres livres. Normalmente, os alojamentos de um escravo ficavam localizados perto de depósitos, e geralmente eram compartilhados com outros escravos. Imagine um beliche ao lado de uma garagem, mas romano. Se você fosse um escravo romano, é provável que seu estilo de jogo não fosse exatamente correto. Os escravos eram forçados a usar roupas simples, não muito diferentes das vestimentas usadas por homens e mulheres pobres e livres. Masters fornecia uma túnica de 1,5 metros e uma capa uma vez a cada 2 anos. Se você tivesse um torso longo, parece que você estaria sem sorte. Além disso, uma vez a cada 2 anos, bons sapatos devem ser dados. Imagine comprar apenas um par de sapatos a cada 2 anos. E isso foi numa época em que não existia fita adesiva. Para piorar a situação, os escravos do sexo masculino não tinham permissão para usar a peça de roupa da moda romana por excelência, as togas. As escravas também eram proibidas de usar estolas, um vestido usado sobre a túnica. Segundo Sêneca, o Senado romano já considerou instituir um uniforme para os escravos para distingui-los mais claramente na sociedade. No final das contas, eles decidiram contra isso para evitar que os escravos soubessem quantas de suas fileiras existiam. Coerção. Por que o Senado romano estaria preocupado com o fato de os escravos saberem quantos deles havia? Bem, porque havia muitos deles. Quero dizer, muito. O grande número de escravos na sociedade romana resultou em tensão e medo de revolta. Os romanos tinham o direito de ficar preocupados. As tensões escravas aumentavam no Império Romano, e era apenas uma questão de tempo até que revoltas em grande escala começassem a surgir. Além de pequenas escaramuças, houve uma famosa rebelião de escravos em grande escala, que realmente representavam um risco para a sociedade romana. Lembra de Spartacus, de quem falamos antes? O escravo que foi enviado para treinar na escola de gladiadores. Bem, esse mesmo cara cresceu para liderar uma revolta de escravos que incluiu cerca de 70 mil escravos e apoiadores lutando contra o exército romano. Agora esses são alguns números sérios. Espartaco e suas forças lutaram várias vezes contra os militares romanos, de 73 a 71 a.C., derrotando-os 3 vezes antes de serem mortos. Segundo fontes, Spartacus lutou bravamente até o fim, ferido por um golpe de lança na coxa que caiu sobre um joelho, segurou um escudo à sua frente e lutou como atacante até que ele e um grande número de seus seguidores foram cercados. E caiu. Embora Spartacus e seu exército possam ter perdido no final, a luta deles não valeu nada. As preocupações com futuras revoltas levaram a algumas ações legais para garantir, ou pelo menos encorajar, o melhor tratamento dos escravos.
Ao contrário de outras formas históricas de escravidão, a escravidão romana não dependia de raça ou etnia, e o número de escravos variava a qualquer momento. Após as guerras púnicas, durante os séculos III e IV, milhares de homens e mulheres foram escravizados, muitos dos quais serviram como artesãos e trabalhadores agrícolas. À medida que o império se expandia, Roma fez cada vez mais prisioneiros de guerra e toneladas de não-romanos foram escravizados, incluindo indivíduos da Grécia, Egito, Norte de África, Gália e Ásia Menor. Aparentemente, Roma era uma nação escravista com oportunidades iguais, eu acho. As escravas não estavam isentas do trabalho manual, mas muitas vezes desempenhavam funções pessoais sob os auspícios de mulheres romanas ricas e da elite. Os escravos poderiam ser treinados para aplicar cosméticos e pentear, como uma espécie de esquadrão glam que é forçado a estar lá e não é pago. Outras escravas até serviram como amas de leite para mulheres romanas ricas. Esse é um trabalho ruim. A imperatriz Lívia, esposa de Augusto, tinha mais de 1000 servos, muitos dos quais eram escravos e escravos. As escravas também eram vulneráveis aos caprichos dos senhores do sexo masculino e podiam acabar como vítimas infelizes de abuso sexual, por vezes com os senhores cobrando uma taxa aos escravos do sexo masculino para se envolverem nestes actos hediondos. Cercados por toda essa dor e sofrimento, não é de admirar que escravos e escravas estivessem ansiosos para entrar no ringue de gladiadores. A escravidão era generalizada e fundamental para a economia romana. Mas havia opiniões diferentes sobre como os escravos deveriam ser vistos na sociedade romana. Os estoicos, principalmente Sêneca, o jovem, escreveram sobre a relação entre escravo e senhor, enfatizando a humanidade do primeiro ao lado da responsabilidade do último de ser gentil e paternalista. De acordo com Sêneca, um escravo nasceu da mesma linhagem, é acolhido pelos mesmos céus e em igualdade de condições consigo mesmo, respira, vive e morre. O ex-escravo Epicteto viveu e ensinou em Roma, defendendo também o tratamento justo dos escravos por parte dos senhores. Epicteto considerou os escravos nobres, mas sua nobreza era o mesmo que liberdade? Não exatamente. Uma coisa é certa. Qualquer sociedade que dependa do trabalho escravo não é uma cultura sustentável e justa. Coisas boas, a escravidão caiu junto com o Império Romano em 476 d.C.